Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, vocês e seus familiares. Pessoal, a gente já está, acredito que essa semana é a semana de avaliação, né? Mas aí a gente terminou o assunto semana passada. Hoje a gente vai fazer uma revisão, tá certo? E a gente faz nossa atividade avaliativa de hoje a 8, tá certo? Na segunda-feira. Então, o que é que vai constar da nossa avaliação? Vai constar a parte de temperatura, a parte de variação de temperatura, né, a parte de escalas termométricas e a parte de dilatação térmica dos sólidos, levando em consideração a dilatação superficial, a dilatação linear e a dilatação volumétrica. E a parte de dilatação dos líquidos, que é apenas a dilatação volumétrica, né? Então, tem duas atividades, inclusive no SIGA, uma sobre temperatura e variação de temperatura e outra sobre dilatação térmica, tá certo? Que essas atividades vocês têm o prazo até o final do segundo bimestre para mandar, tá certo? Eu vou considerar até o final do segundo bimestre, mas era bom vocês fazerem, inclusive, para estudar para essa avaliação. A gente vai fazer no mesmo formato que a gente vinha fazendo no ano passado. Vou colocar um link do Google Formulários e vou mandar para vocês. Vocês, segunda-feira da semana que vem, à tarde, vocês reservam um tempinho para responder, me mandar, e aí depois eu corrijo e aí disponibilizo a nota. Beleza? Então, pessoal, deixa eu só compartilhar aqui para a gente começar. Bom, eu vou reapresentar aqueles slides que a gente já viu, né, sobre temperatura anteriormente, de forma mais rápida, né, porque aí a gravação das aulas em si já estão lá também no SIGA, então eu não vejo sentido de a gente estar repetindo a aula tintim por tintim, né? Então eu gravo inclusive para que vocês possam rever isso aí quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Então deixa eu compartilhar aqui, vou ocultar isso aqui, vou abrir primeiro de temperatura. Deixa eu ver aqui se já, pronto, já, né? Vocês já estão vendo. Então a parte de temperatura e escalas termométricas que nós iniciamos no início de março, né? A associação que a gente sempre faz de temperatura com as sensações de quente e de frio, né? Que a gente viu que não é exatamente isso. A gente viu que a medida de temperatura ela é uma medida que a gente faz em diversas situações, e a importância de a gente fazer essas medidas para que a gente tenha o controle, né? De alguns parâmetros, né? No caso de vocês na agroindústria, né? Vocês precisam controlar isso, não só temperaturas altas como a de óleo, mas também temperaturas baixas para conservação de alimentos, né? Na parte de produção de alimentos também, né? No próprio motor do carro, temperatura ambiente, temperatura de pessoas, temperatura de caldeira, né? Enfim, vários ambientes. Temperatura, né? A gente viu que o termo temperatura e as formas de medida de temperatura, elas surgem, né, a partir de uma ideia de temperatura que não é a ideia atual ela é bem diferente, né? Mas a primeira ideia de temperatura é justamente aquela de temperar, né, de equilíbrio entre os quatro elementos, né, que na época, na Grécia Antiga, se concebia como sendo os elementos de constituintes, né, de tudo que existia na Terra. Então, a água, o fogo, a terra e o ar, né, eles eram os quatro elementos de que tudo era feito. E quando havia um desequilíbrio, né, o importante era você equilibrar esses componentes, principalmente quando se falava de saúde, né? Quando a pessoa estava com febre,
Ele dizia que o fogo, o elemento fogo, ele estava em excesso, então equilibrava com água, com, sei lá, com algum chá de algum mato. Robert Boyle, em 1670, é que já começa a associar temperatura a sensações de calor ou de frio, né, de quente ou de frio, mas ainda não é o conceito atual que a gente tem de temperatura. O conceito atual de temperatura tem a ver com a agitação, né, com a média das velocidades com que as partículas constituintes de um sistema, quer seja sólido, quer seja líquido, quer seja gasoso, eles estão se movimentando, né? Então, as partículas, quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a temperatura e vice-versa, né? Quanto menor a movimentação dessas partículas, também menor será a temperatura, né? Porém, antes da gente chegar a um conceito de temperatura como esse, que ele é relativamente recente, tem uns 150, pouco mais que isso de anos, né? Já se construíram instrumentos de medida de temperatura, né? Então não se sabe exatamente o que é que se estava medindo, mas se media. Então desde Galileu lá, né, com seu termômetro primitivo, né, o termoscópio, como a gente podia chamar, que ele via, né, aqui tem uma coluna de ar mergulhado dentro de um vaso com um líquido aqui, e quando ele aquecia aqui, que colocava aqui, o líquido subia. Então, né, ele colocava diversos materiais aqui, ele via a coluninha sair do canto e poderia comparar, pelo menos, né? Ele não conseguia medir porque ele não tinha um sistema numérico para fazer essas medidas, né? E hoje a gente tem, né? Na verdade a gente trabalha com alguns sistemas, né? Ou escalas termométricas, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, né? Mas já existiram muito mais escalas termométricas além dessas três, né? Então existem sim outras escalas termométricas, a grande maioria em desuso, ou seja, não se utiliza mais, né? E a gente também tem uma grande variedade de termômetros, né? Esses termômetros que se tornaram mais comuns na pandemia, termômetros clínicos digitais ou termômetros clínicos de mercúrio, né? Termômetros que medem temperatura ambiente, termômetros que medem temperatura de caldeiras, né? Termômetros utilizados mais em cozinha, sei lá, né? E aqui um outro termômetro também, inclusive calibrado em graus Celsius, ó, e o vermelho em Fahrenheit, tá? Dá para ver aqui, ó, graus Fahrenheit, tá certo? Então, o mesmo termômetro, inclusive, ele pode ser calibrado, gente, em mais de uma unidade, tá certo? E termômetros de laboratório que vão de valores abaixo de 0 graus Celsius até valores acima de 100 graus Celsius, né? Então tem muitos. As escalas termométricas são justamente são construções, né? Não deixa de ser construções, invenções humanas, mas que a gente cria um parâmetro para fazer essas medidas, né? A gente cria valores para a gente fazer essas medidas. Então a mais utilizada hoje em dia em todos os países é a escala Celsius, né? Criada por Andrew Celsius. Fahrenheit ela já vem em constante desuso, já faz um bom tempo. E a escala Kelvin, que é uma escala que no dia a dia a gente dificilmente utiliza, mas aí ela sempre é mencionada porque é uma escala que a gente utiliza na ciência, né? E que é uma escala absoluta. Boa tarde, Stephanie. Deixa eu voltar aqui. Certo? Então, existem vários tipos de escalas, tá certo? Das quais as mais conhecidas são a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit. E aí a gente especificou como cada um construiu sua escala, né? E aí esses três nomes aqui, na verdade, são nomes de pessoas, né? Celsius foi uma pessoa, Fahrenheit foi uma pessoa, Kelvin foi uma pessoa, e essa é uma foto de Celsius, né? Ele foi astrônomo sueco, né? A data de criação 1742 é também a data em torno da criação também da escala Fahrenheit.
E ele foi bem esperto em utilizar como pontos fixos, né, o ponto de mudança de fusão do gelo e o de ebulição da água, né, porque na época, inclusive, se descobriu que ao mudar de estado, uma mesma substância saindo, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, enquanto a substância completamente ela não mudar de estado, a sua temperatura continua a mesma, né? Então, isso facilitava no momento em que a gente precisava calibrar, né? Quando as pessoas precisavam calibrar, manter a temperatura constante. Então, uma das formas de manter a temperatura constante era fazer uma mudança de estado. E aí ele utilizou a água por ser, sim, a água é um elemento universal, né? Em todo canto se encontra água, né? Então, foi uma grande sacada dele, inclusive, por conta disso, a escala dele se tornou uma das mais utilizadas na época, né? E hoje, sim, é a escala mais utilizada no mundo. Fahrenheit, como a gente já comentou, ele era um inventor, ele era um construtor de termômetros. Ele foi quem inventou o termômetro de mercúrio, que na época foi um grande avanço porque as outras substâncias que se utilizavam faziam com que os termômetros ficassem grandes, né? E o termômetro de mercúrio permitiu que os termômetros eles ficassem mais compactos, né? Mais fáceis de transportar, né? E Fahrenheit, em 1742, né? Por volta de 1742, ele cria sua própria escala termométrica, a qual ele vende junto com seus termômetros, né? Então ele procurou calibrar o seu termômetro levando em consideração uma mistura de água e gelo e uma temperatura de 212 graus Fahrenheit para água fervente, né? Então, a grande dificuldade de se replicar a escala Fahrenheit são os procedimentos de calibragem, né? Mas os termômetros de Fahrenheit eles ficaram bem famosos por conta de serem compactos e de serem precisos. Eles eram bem mais precisos que os termômetros construídos, né, de outras formas. Então acabou levando a escala, né, muito mais longe. Hoje em dia, eu acredito que tem os Estados Unidos e algumas poucas, 3 ou 4, acho, colônias, ex-colônias inglesas na África que ainda usam a escala Fahrenheit, mas o resto do mundo, inclusive a Inglaterra que utilizava, deixou de utilizar, já entrou na escala Fahrenheit, na escala Celsius faz tempo, tá? E a escala termométrica Kelvin, né, que já leva em conta, é a mais nova de todas, inclusive, e ela leva em conta um conceito que só é possível depois da definição de temperatura como movimentação de partículas, né? Então, a temperatura do zero absoluto, que é a ideia de que, à medida que você vai diminuindo a temperatura de um corpo, as moléculas elas diminuem sua movimentação. Então, quando essa movimentação ela para totalmente, seria a menor temperatura possível. E essa menor temperatura possível, segundo o próprio Kelvin e outros, né, ela fica em torno de menos 273,15 graus Celsius, né? Aí o que é que Kelvin faz? Ele pega a escala Celsius e diz assim: o ponto zero da escala Celsius, que é a temperatura de mudança do gelo para a água, né, de fusão, eu vou tirar esse ponto zero daqui e vou levar ele lá para baixo, para a menor temperatura. Então ele puxa o zero da escala Celsius e traz para menos 273,15. E na verdade o que é que ele constrói? Ele constrói uma escala termométrica que tem o mesmo tamanho do grau Celsius, né? Só que ele constrói uma escala termométrica onde você só vai ter valores positivos, né?
E a menor temperatura possível é o zero, que ele chama de zero absoluto, né? E essa palavra absoluto é porque ele entende que é a menor temperatura possível, né? É a temperatura justamente quando as partículas param seu movimento, né? Kelvin, na verdade, ele é o título de nobreza dele, né? O nome dele era William Thomson. Ele trabalhou estudando gases, ele viu que os gases, cada grau que ele diminuía, né, de 1 grau Celsius, a pressão do gás diminuía de 1 para 273. E aí ele sai imaginando que se ele fosse diminuindo 2 graus, 3, 4, 5, 6, isso ia diminuir 1 sobre 273, 2 sobre 273, que o máximo que ele ia chegar era quando chegasse ao valor de menos 273 graus Celsius, né? Então essa é a ideia. E aí o que é que acontece? A pressão de um gás é justamente a movimentação dessas partículas, as partículas de um gás, nas paredes do gás. Quando essa pressão chegasse a zero é porque não tinha nenhuma molécula se movimentando, né? Então, assim se constituiu as escalas termométricas, né? Então, a gente tem valores que coincidem, por exemplo, 100 graus Celsius, a escala Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit e 373,15 Kelvin, né? A gente tem outros valores, e esses aqui são as menores temperaturas possíveis, ó. 0 na escala Kelvin, menos 273,15, né? Que está sem o vírgula 15, e menos 459, alguma coisa aqui também que eu não estou recordando agora, né? Mas o que é que significa esses valores mínimos? Significa, por exemplo, que não existe temperaturas abaixo dessa daqui, não existe abaixo dessa, e não existe temperaturas negativas na escala Kelvin, né? Então, a temperatura de menos 274 graus Celsius não existe. Uma temperatura de menos 460 graus Fahrenheit não existe, né? Então, se ligar nesses valores aí. Então, existem as conversões entre as escalas termométricas, né? Mostrei para vocês. Eu não uso essas letras maiúsculas, eu uso o T, C, o T, F, o TK, né? Mas esses valores aqui são os mesmos. Nós fizemos algumas transformações, né, de temperatura 102,2 graus Fahrenheit. Então, se é Fahrenheit, eu substituo aqui, resolvo a subtração, a divisão e assim por diante, né? Aqui, ó, subtraio 32, divido por 9 e multiplico por 5, tá? E eu encontro o valor, certo? Aqui também transformações de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin. Como as escalas Celsius e Kelvin, na verdade a Kelvin ela é filha da escala Celsius, você precisa apenas de uma soma ou de uma subtração para você encontrar os valores correspondentes, tá certo? Então, por exemplo, uma temperatura em Celsius, como são essas daqui, né? Para eu encontrar esses valores em Kelvin, basta eu somar 273. Então, é o que a gente faz aqui nessa atividade. Eu saio somando 273 para cada uma dessas temperaturas e encontrando seus respectivos valores em Kelvin. É importante lembrar que as temperaturas em Kelvin, elas não são negativas, né? Então, nenhum desses valores pode dar negativo. Se der negativo, você já sabe que houve um erro aí, né? Aqui, uma transformação de Fahrenheit diretamente para Kelvin, né? Então, eu uso somente aquele pedacinho do Fahrenheit e do Kelvin. Substituo aqui, ó, subtraio, divido por 9, depois multiplico por 5, tá? E depois esse menos 273 ele passa somando, tá? Lembrando também que esses exemplos a gente fez nas primeiras aulas, tá certo? Então tá gravadinho lá. Se vocês quiserem dar uma olhada, deem uma olhada na primeira gravação para a gente não perder muito tempo aqui, né? Então, essa daqui, ó, é a menor temperatura em Fahrenheit, menos 273,15 graus Celsius, eu transformei em Fahrenheit. Então, ó, dá menos 459,67 graus Fahrenheit, né? Uma outra aqui, sim, essa aqui é aquela que a gente faz. Qual é a temperatura que você transformando de Celsius
para Fahrenheit ele dá o mesmo valor numérico, então é menos 40. Né? A gente usa um artifício aqui que dizer que essa temperatura é igual a essa. A gente faz aí as coisas e a gente encontra que é menos 40 graus Celsius, que corresponde a menos 40 graus Fahrenheit. Quando eu falo de variação, eu falo de subtração, no caso, variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Quando a temperatura final é maior que a temperatura inicial, a variação de temperatura ela é positiva. Significa que a temperatura saiu de um valor menor para um maior, ela aumentou, né? Variação positiva. Mas quando a temperatura é um valor alto e ele cai, a variação de temperatura ela é negativa, né? Então, quando a gente tem duas temperaturas, a variação de temperatura é a final menos a inicial. E essa variação de temperatura é o que a gente usa lá na parte de dilatação, né? ΔT. Tá? Uma coisa que é importante a gente mencionar que a variação de temperatura nas escalas Celsius e Kelvin elas são iguais. Então, o que é que acontece? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Pronto. Eu tenho temperatura de 80 graus Celsius e de 25. Qual é a variação de temperatura? É 80 menos 25, que dá 55 graus Celsius. Mas eu não preciso transformar essas duas temperaturas em Kelvin para poder subtrair, para encontrar variação em Kelvin. Por quê? Porque eu já sei daqui, que a variação de temperatura, gente, e aí eu repito, é apenas a variação, não são as temperaturas exatamente. É a subtração entre duas temperaturas. Que quando eu transformo esses valores para a escala Kelvin, a subtração dá a mesma diferença, ou seja, né? 80 menos 25 graus Celsius dá 55 graus Celsius. Aí eu somo 273 aqui e somo 273. Quando eu fizer a variação, vai dar o mesmo 55 Kelvin. Tá? Então, fico entre essas duas aqui. Né? Na verdade, é 55 Kelvin. E aí eu vou fazer a transformação. Agora, para eu fazer a variação de temperaturas em Fahrenheit, aí eu transformo 25 em Fahrenheit, transformo 80 em Fahrenheit e faço a subtração, que não vai dar 55, não, vai dar outro valor. Acho que dá 99 aqui. Né? Então, a resposta correta é a letra B. Certo? Bom, essa parte foi a parte de temperatura. Vou fechar aqui para mim. A parte de dilatação térmica, que a gente inicia com esse exemplo, né? Inclusive tem no livro. A ferrovia, o dia foi tão quente, né? Aqui em 2009, em Melbourne, né? Melbourne, na Austrália. A temperatura foi tão alta que os trilhos se dilataram, se entortaram, né? E a dilatação térmica, ela é uma consequência, e aí nesse slide a gente trabalha diretamente com os sólidos, mas ela acontece com os líquidos e com os gases também. Ela é consequência do aumento da temperatura. Então, se a temperatura média é a movimentação das partículas, se a temperatura aumenta, essa movimentação aumenta também. E aí, cada partícula, por aumentar sua velocidade, elas acabam ficando um pouquinho, né, mais afastadas umas das outras. Só que esse pouquinho, ao longo do material, ele vai se somando. Tanto que a dilatação depende do tamanho do material inicial, né? Quer seja o comprimento, quer seja o volume, quer seja a área. Então, de uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura e vice-versa. Então, o cara tenta tirar a porca do parafuso aqui e o rapazinho vai lá, diz que consegue, aquece o parafuso e com certa facilidade, né? Claro que com a mão também, com a luva, ele consegue tirar. Por quê? Porque ele se dilata. Então, o parafuso, como ele tem um tamanho maior do que a porca, como tem um tamanho maior do que o parafuso, se dilata um pouquinho mais e aí produz uma folga, né? E aqui,
dilatações reais, né? Fotos de dilatações reais, ó, de um trilho que entortou, de um concreto, né, que estufou aqui. E para isso se utiliza, para evitar isso, na verdade, né, se utiliza o que a gente chama de juntas de dilatação, quer seja em metal, quer seja em concreto, né? Existe inclusive as juntas de dilatação para tubulações, né? Que não são juntas, são curvas, né? São curvas de dilatação, porque aí você transporta, ou você transporta um gás, um líquido aqui aquecido, ou a própria exposição ao sol, né? Durante o dia também faz com que hajam essas dilatações. Aqui outro exemplo de junta de dilatação. Algumas até são preenchidas por materiais, né, que são maleáveis, né, como borracha, como isopor, alguma coisa do tipo. Porque os corpos mudam sua dimensão é justamente isso, né, que eu estava comentando. O aumento da vibração faz com que cada partícula, quando se choca uma com a outra, ela se choca um pouquinho mais forte. Esse pouquinho mais forte afastam elas um pouquinho, né? E aí faz com que você tenha um aumento no volume. A gente considera para um corpo sólido, né, a dilatação nos 3 volumes, largura, altura e profundidade, né, comprimento. Mas eu posso ter o formato de um corpo onde a dilatação do seu comprimento seja muito mais considerável com relação à área aqui. Então eu vou levar em conta somente a dilatação do comprimento. Eu vou ter uma dilatação linear, né? Eu tenho uma placa onde essa espessura ela é muito pequena comparada à área daqui de cima. Então eu vou levar em conta somente a dilatação superficial, vou desprezar essa daqui. Não vai me interessar, né, inicialmente. Ou então a volumétrica, onde as dimensões são bem próximas umas das outras. Eu não tenho muito como desprezar uma e levar em conta somente as outras, então eu levo em conta logo tudo, que é a dilatação volumétrica. Essas expressões elas têm um padrão, né? A linear eu vou chamar de ΔL, dilatação linear. Vai depender do comprimento inicial, porque eu estou falando de linha, é o comprimento. Então vai ser o comprimento inicial, vai ser a constante de dilatação, a constante de dilatação térmica linear, que é o alfa, e vai depender da variação de temperatura, né? Então, como eu mencionei, depende do comprimento inicial ou do tamanho inicial, porque como eu tenho, né, o aumento entre os espaços entre as partículas, quanto mais partícula tiver, também isso vai influenciar no aumento, né? Se eu tenho menos partículas para ficarem afastadas umas das outras, eu vou ter menos dilatação. Se eu tiver mais partículas, eu vou ter mais dilatação. Então, por isso que se leva em conta o comprimento inicial. O alfa vai representar aqui, vai depender do material, né? E o ΔT também vai depender justamente de qual a temperatura que se saiu para qual a temperatura se chegou, né? Aqui, ó, alguns coeficientes de dilatação reais, né, os valores reais para o chumbo, alumínio, prata. A gente só vai ter basicamente substâncias puras, né, ou misturas, mas né, vidro, pirex, platina. Aqui a gente sempre faz a comparação do vidro comum para o vidro pirex. Por isso que o vidro pirex ele pode ir ao forno sem se quebrar, o vidro comum não, que ele se dilata muito, né, mais de 2 vezes do que o vidro pirex. Então essa dilatação produz quebras, né? Chumbo, alumínio, prata, latão, então materiais aqui sólidos, né? Lembrem-se que esses valores aqui não é 28, 22, 20 somente, né? É 28 vezes 10 a menos 6, é 22 vezes 10 a menos 6, né? A unidade é o grau Celsius a menos 1 para qualquer um desse alfa, do beta e do gama, né? Aqui um exemplo, não vou me ater. Aqui outro exemplo também. Uma aplicação tecnológica que a gente sempre faz questão de mencionar, que é a lâmina bimetálica, né?
Nesse caso aqui ela é de aço e latão, mas ela pode ser de quaisquer outros materiais. E, gente, a dilatação, né, o coeficiente de dilatação, ele indica justamente quem aumenta mais quando sofre um aumento de temperatura ou quem aumenta menos quando também sofre, aliás, quem diminui menos quando também sofre um resfriamento, né? Então, se eu comparo o alfa do aço aqui e o alfa do latão, e eu vejo que o valor do latão ele é maior do que o do aço, isso significa o quê? Significa que nessa lâmina bimetálica, quando os dois são planos, se eu aumentar a temperatura, o latão que está em vermelho aqui, ó, ele vai se dilatar mais, ele vai envergar essa lâmina para cima. Por quê? Porque o aço vai se dilatar um pouquinho menos, o latão um pouquinho mais, ela vai tender a se curvar para cima. E da mesma forma, como o latão também se contrai mais, se for resfriado, a contração do latão também vai ser maior, encurvando essas duas lâminas para baixo, né? Então, isso inclusive é utilizado, né, num dispositivo que é chamado de termostato, né, controla a temperatura em função da passagem da corrente elétrica aqui, né? E o coeficiente de dilatação térmica superficial, que é o beta, geralmente é dado como 2 vezes o alfa. Então, aquela tabelazinha que tem lá, né, dos coeficientes dos alfa, se eu quiser saber quais os valores de beta, eu multiplico cada um deles por 2. Né, e eu construo, inclusive, outra tabela. A variação da área, aqui, representada pela letra S maiúscula, a variação da área é justamente a dilatação térmica superficial. Dilatação superficial. Depende da superfície inicial, ou seja, da área inicial, depende do beta e também depende do ΔT, da mesma forma que a anterior. Né? Também é medido em graus Celsius a -1, tá certo? O beta. Se eu isolar o beta aqui, eu fico com essa expressão. Não vou me ater aqui também a esses exemplos, a gente já apresentou em aulas anteriores. Na dilatação térmica volumétrica, eu levo em conta, né, o volume inicial, o gama e o ΔT. Então, a gente já mencionou que o gama ele tem um valor em torno de 3 vezes o alfa, né? Então, se eu precisar saber algum coeficiente de dilatação volumétrico, daqueles que está lá na tabela, eu pego o valor lá e multiplico por 3. Lembrem-se que para multiplicar pela potência de 10, eu não mexo na potência de 10. Eu multiplico só, por exemplo, 3 vezes 20, 3 vezes 19, 3 vezes 9, tá certo? E repito a potência de 10. Aqui novamente o gama, se ficar isolado, fica com essa expressão, vai ser medido em graus Celsius a -1. É o que a gente chama de coeficiente de dilatação volumétrica. Então, não dá para confundir, né, esses coeficientes. Aqui, ó, por exemplo, foi dada a questão, só que o coeficiente que foi dado é o de dilatação linear. Mas ele pede a variação do volume. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse valor, que é 2,2 vezes 10 a -5, multiplicar por 3, ó, e o 3 ele multiplica somente 2,2, a gente só faz repetir o 10 a -5, tá bom? Para poder depois usar aqui, ó, certo? Bom, e aí, nesse caso ele queria saber qual era o volume final, então eu já coloco esse volume inicial aqui, que eu sei, né, 0,5, repito aqui, ó, 0,5 a 0,5 e vou resolvendo aí até encontrar o valor. Aqui, ó, tem um detalhe, o vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Porque ele tem baixo coeficiente, aqui inclusive está errado, né? Tem baixo coeficiente de dilatação térmica, né? Quem tem alto coeficiente de dilatação térmica é o vidro comum. Então, outro exemplo aqui, deixa eu passar para certo? E por fim,
Cadê? Eu ainda estou compartilhando aqui, né? E por fim, a dilatação térmica dos líquidos, né? Dos líquidos que a gente leva em conta não só, por exemplo, eu tenho um recipiente aqui prestes a transbordar, né? Se eu aqueço esse líquido, parte dele vai sair daqui, vai transbordar. Mas esse volume transbordado não é exatamente quanto o líquido se dilatou. Por quê? Porque todo líquido ele precisa estar contido em um recipiente sólido, e esse recipiente sólido ele também se dilata. Então, o pequeno aumento que possa ocorrer nesse recipiente, ele cabe um pouquinho mais de líquido. Então, qual seria a dilatação total do líquido? Seria esse volume transbordado mais quanto esse recipiente aqui aumentou. É isso que a gente trabalhou. Dilatação, geralmente quando são aquecidos, quando são resfriados a gente chama de contração. Esse fenômeno decorre do ganho de energia cinética das moléculas que compõem o líquido. Uma vez movendo-se mais rapidamente, elas passam a ocupar um volume maior, e ao estudar a dilatação térmica dos líquidos, levamos em conta todo o seu volume. Ou seja, a dilatação dos líquidos é apenas uma dilatação volumétrica, não vai ser nem superficial nem linear, certo? Então, a gente leva em conta aquela mesma expressão, ΔV igual a V0, volume inicial, vezes o gama, vezes o ΔT. Esse gama, para os líquidos, geralmente ele já vem numa tabela, né? Aqui, ó. Vejam que as potências de 10 desses valores em torno de 100 vezes menor do que os outros eram 10 a menos 6, os dos sólidos. Esse é em torno de 10 a menos 4, né? E aqui tem alguns valores de líquidos, coeficientes de dilatação térmica de líquidos, que é o gama, do éter, do acetona, benzeno, tetracloreto de carbono, né, etanol, gasolina, glicerina e mercúrio. E aí vejam por que Fahrenheit prefere, né, utilizar o mercúrio como nos seus termômetros, porque o coeficiente dele é um dos menores dos materiais que tem aqui, né? Então, como é menor, ele se dilata, mas se dilata pouco. Dá para você construir um termômetrozinho pequenininho, certo? Ele fala da dilatação real e dilatação aparente, que é justamente isso que eu comentei. Ele diz, ó, que se o vidro aqui, se esse recipiente ele não se dilatasse, não dilatasse somente o líquido ia atingir um valor um pouco maior. Mas como o recipiente ele também aumenta um pouquinho, né, o volume aqui, o nível do líquido não vai ser aquele que seria. Então vai ser um pouquinho menor. Essa diferença aqui é o que a gente chama de dilatação aparente aqui, né? E aqui a gente chama de dilatação real, tá? A gente mostra isso também, né, com um recipiente que está totalmente cheio, que transborda, né? A dilatação real, ela é a dilatação do aparente, que é justamente o líquido que extravasou, mais quanto o volume do líquido aumentou, tá? Quase todos os líquidos aumentam de volume quando a temperatura aumenta. O modelo para explicar a dilatação dos sólidos é o mesmo para explicar a dilatação dos líquidos, ou seja, as partículas ao aumentar sua velocidade, elas se afastam um pouquinho umas das outras, né? A elevação de temperatura aumenta a amplitude de oscilação, aumentando o tamanho das bolinhas, o que no conjunto resulta num volume maior. E aí a gente comentou de uma importante propriedade da água, que é a dilatação anômala da água, que é anômala, que tem uma anomalia, né, que é diferente. Num intervalo que é bem restrito, tá, gente boa? Não é a água não se dilata em todo o seu intervalo de temperatura de forma anômala, não. É apenas entre o intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius.
somente só, né? De 4 graus Celsius para cima, ela, quando vai aumentando sua temperatura, também vai aumentando seu volume. E de 0 graus Celsius para baixo, quando vai diminuindo sua temperatura, também vai diminuindo seu volume, tá? Então, só tem uma inflexão aqui, quando ela vem diminuindo sua temperatura, chega em 4 graus Celsius, ela começa a aumentar o seu volume. Isso, né, por quê? Porque as partículas de água, que elas são polares, elas não se ligam umas às outras para formar uma rede cristalina de qualquer jeito, né? Então, eles só se ligam, ó, o hidrogênio se liga com o oxigênio e formando o que a gente chama de pontes de hidrogênio, né? Então, não é de todo jeito. Isso faz com que a rede cristalina do gelo, ela apresente aí uns buracos, né? Que no líquido não tem, porque no líquido ele não precisa estar em posições mais ou menos fixas, né? Isso produz um efeito que ele é de extrema importância para a vida na Terra, que é o gelo ser menos denso, ou seja, o gelo flutuar dentro da água. Isso, né, do gelo não afundar, gelo flutuar, isso faz com que o gelo ele não permaneça no fundo de lagoas, de lagos, né, de rios, porque se isso acontecesse, o fundo desses locais congelariam. E aí nunca teríamos, né, a vida marinha preservada. Então, quando a camada de gelo começa a se formar na superfície de um rio, de um lago, né, ela começa a ficar um pouquinho mais grossa, mas o que acontece? A temperatura externa, às vezes ele cai a vários graus Celsius, mas o gelo, inclusive, ele funciona como um protetor, mantendo a água, né, abaixo dele, numa temperatura em torno de 4 graus Celsius, sem congelar, né? E aí, quando o inverno passa e a luz solar começa a aquecer novamente, aqui a temperatura começa a aumentar, esse gelo vai se diluindo e, né, até desaparece, certo? Se o gelo afundasse, o fundo de lagos, de represas, de barragens, seria, né, em locais que são muito frios, seria congelante, né? Então ele explica aqui como é que começam a ocorrer essa movimentação da água, né? A água quente sobe, a água mais fria desce, que a gente chama de corrente de convecção. E quando essa temperatura da superfície começa a atingir 4 graus Celsius, ele para esse movimento, começa a ficar lá em cima mesmo, né? Então, bom, aí a gente faz aqui alguns exemplos de dilatação térmica dos líquidos, né? A respeito da dilatação dos líquidos e da dilatação irregular da água, marca o que for falso. No aquecimento da água entre 0 e 4 graus Celsius ocorre aumento de volume, isso aqui é falso. Esse xizinho aqui está errado, tá, gente? Então, não ocorre um aumento, né? O aquecimento da água ocorre uma diminuição do volume. A 4 graus Celsius, a água assume a sua maior densidade dentro do intervalo de 0 a 4, isso aqui é verdadeiro, então a letra A está errada, mas a letra B está certa. Letra C, a dilatação irregular da água ocorre somente em recipientes com coeficiente de dilatação que corresponde ao dobro do valor do coeficiente de dilatação da água, isso não existe, então a letra C também está errada. Pode-se considerar que entre 0 e 4 graus Celsius o coeficiente da água, dilatação da água é negativo. Pode-se sim, porque ele se comporta ao inverso, né? Então seria a letra A e a letra C, esse x aqui na letra D está errado. Aqui um exercício sobre coeficiente de dilatação real, aparente e do recipiente, né? Ele pede para calcular coeficiente de dilatação aparente de um material, conhecendo-se o coeficiente real e o do recipiente, né? Então dá para a gente fazer aí. Bom, então é isso, pessoal.
É um assunto que não é muito grande, tá certo? Mas é bom que vocês deem uma revisada aí, façam as atividades, tá certo? Se tiverem dúvidas, me mande quando eu tiver condições de olhar e responder. Eu respondo, tá bom? Mas não se preocupem não, a prova não vai ser muito difícil, tá certo? Vai ser naquele mesmo formato que a gente tem falado. E vou já salvar esse vídeo aqui, colocar lá também no Siga. E segunda-feira a gente se encontra de novo para fazer, né, nossa primeira avaliação, beleza? Se não der certo na avaliação, na outra segunda-feira aí eu corrijo a avaliação, mostro né, como é que era para ter sido feito, mostro o que é que vocês erraram. E, claro, depois, com 15 dias depois da avaliação, a gente tem a nossa recuperação, né? Então, não precisa desespero não, porque a gente consegue fazer essas coisas bem direitinho, tá certo? Valeu, gente boa. Vou cancelando aqui já a gravação.